Vamos falar sobre a questão indígena. O presidente Jair Bolsonaro, durante a campanha, defendeu mudanças na forma de administrar as prioridades dos povos indígenas e as demarcações de terra. Para ele e seus apoiadores, ter mais de 50% do território demarcado como terras indígenas, como áreas de proteção ambiental, atrapalha o desenvolvimento. Em discurso, ele chegou a dizer: vamos acabar com a indústria de demarcação de terras indígenas. Nos últimos meses, os povos indígenas de todo o país estão sentindo o peso dessas palavras. Desde a sua vitória nas eleições de outubro passado, as invasões de terras cresceram 150%. Há uma lista de pelo menos meia dúzia de ações contra os povos indígenas e sobre isso a gente pode concluir: os indígenas do Brasil estão sob ataque, meninas? Com certeza. Em ataque há mais de 519 anos. Sim. Mas agora, nesse momento, como vocês enxergam? O ataque, a situação piorou? O ataque está sendo de forma mais descarada? O que está acontecendo nesse momento no país? Bom, eu acho que nos últimos anos a gente teve alguns avanços muito lentos, né? Sim. Mas a gente teve alguns avanços na demarcação de terra, na homologação de terra, né? E inclusive nos estudos de novas terras indígenas a serem demarcadas, né? Esse governo, ele entra no viés contrário, né? Dizendo que não vai demarcar mais nenhum centímetro de terra. O presidente falou isso no primeiro dia de mandato e fez uma coisa muito significativa, que foi tirar o comando das terras indígenas da FUNAI, né, que era um órgão de defesa da população indígena, e passar para o Ministério da Agricultura, que é comandado por uma senhora que vem da agroindústria, né, do agronegócio, e que é contra as terras indígenas, né? E também o ministro do Meio Ambiente vem dando várias declarações de que acha que deve se liberar a mineração, a agricultura nas terras indígenas, e inclusive chegou a mencionar mudanças no licenciamento ambiental, né, que acabou não acontecendo porque teve uma grita muito grande da sociedade, né? Mas isso mostra o perigo que estamos correndo, né? E isso que a Maria Amélia leu agora, de que 150% aumentou a invasão de terras indígenas, é uma demonstração disso, porque esses agressores estão se sentindo legitimados pelo Estado, né? Sim. Pelo governo. Então é muito grave, como diz a Maru, a gente tem um ataque há 519 anos, mas nesse ano provavelmente vamos ver acirrar muito profundamente essa questão. Então, acho que vai se aprofundar gravemente a questão dos indígenas e principalmente da sua permanência nas terras que lhes são de direito. Agora, Maru, o que fazer diante desse quadro? O que eu tenho falado sempre é que a gente tem que fomentar a consciência indígena, fomentar, saber de onde nós viemos, porque todo o território nacional tem dono, sempre teve dono. Enquanto nós delegarmos apenas as pessoas, os povos que estão nas florestas, a luta pelo direito à terra, a gente vai acabar morrendo. Então, as pessoas têm que ter consciência de onde elas vieram, ter consciência, principalmente a população das favelas, as populações periféricas, que descendem dessa população, para que essa luta tenha mais voz, tenha mais corpo, porque enquanto ficar apenas para os povos das florestas, essa luta a gente vai perder. A gente está em guerra há 519 anos, mas está tão legitimada a violência, o ataque, o assassinato à população indígena, que essas populações vão acabar sendo dizimadas, enquanto nós não tomarmos partido dessa luta também. Mas há uma consciência dessa situação entre as populações indígenas brasileiras, de que o perigo realmente é iminente com o governo como o do Jair Bolsonaro? Com certeza, tanto que agora vai acontecer o acampamento Terra Livre, e essa assinatura do Moro, essa autorização da Força Nacional estar em Brasília agora, tem a ver com o acampamento. Então, a gente está ciente do que está acontecendo há muito tempo. O que acontece é que a população que está fora deste lugar
está fora da floresta, está fora desse lugar que estão acontecendo os conflitos das terras, é que não tem consciência, porque a população indígena tem total consciência do que é o governo que está instalado agora e do que as proprietários de fazenda fazem com essa população, né? Sim. Porque são eles que queimam as casas de reza, são eles que torturam as populações, são eles que matam as pessoas, né? Sim. Então essa população tem consciência, o que falta é a nossa consciência, né? De que eles vão acabar com... Estão falando de recursos, mas na verdade o governo está se colocando contra os nossos recursos, né? Sim. E a sua militância é principalmente em territórios indígenas urbanos. Quais os principais riscos para esses territórios inseridos nesse contexto urbano? Então, em geral, os territórios urbanos indígenas, eles estão localizados nas periferias. Então, são os mesmos riscos da população que está nas favelas, sim, né? A gente sim. tem pouco recurso para tudo, para o transporte, para a saúde. E por muitas pessoas não saberem, por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos os pancararus no Real Parque, nós temos a população guarani no Jaraguá. As pessoas não têm muita consciência de que existem populações indígenas, e quando eu estou falando do contexto urbano, eu falo das pessoas que descendem, essas pessoas que moram nas favelas, que suas mães, suas avós, seus bisavós são indígenas, e que nós também somos populações indígenas em contexto urbano nas favelas. Né? A população pancararu está na favela do Real Parque. Sim. É uma população que veio para São Paulo e que vive o mesmo contexto das populações faveladas, periféricas, com a falta de acesso e recursos humanos, né? Sim. A Daniela, inclusive, falou sobre essa questão de 150%, subiu em 150% o número de invasões a terras indígenas. E agora se discute a questão do posse e porte de arma. E numa situação de invasão em regiões mais afastadas, isso é um risco seríssimo, né? Para a violência se alastrar de forma muito mais destrutiva. Com certeza. A gente tem visto já nos últimos anos muitos ataques e muitas agressões que acabam em mortes violentas de indígenas, principalmente por disputa de terra mesmo, né? A disputa do agronegócio com as terras indígenas, né? E essa permissão do porte de armas acirra isso, porque legitima, diz para a população e para essas pessoas ligadas ao agronegócio de que se pode matar os indígenas, né? No fundo, é esse recado que a gente está passando, né? Uma outra medida muito grave que se cogitou em tomar é acabar com centros especializados de saúde para a população indígena, né? Que é fundamental, tanto porque a saúde da população indígena tem especificidades que precisam ser tratadas, como a própria linguagem dessa população, né? Que tem que ser compreendida. Eles não podem ser atendidos num posto de saúde comum, né? Sim. Então, essa medida de tirar esses postos de saúde especializados também é um ataque letal à população, né? Porque também levará à morte de muitos indígenas, né? Principalmente dos indígenas que moram, esses povos da floresta, que moram em lugares mais distantes, com menos acesso, né? E isso ajuda, são todas medidas juntas, coletivas, que vão acirrando a questão da população e levando ao ataque, né? O que se pretende esse governo é esvaziar a questão, como se a questão indígena não fosse uma questão, como se os índios não tivessem direito à sua terra, à sua posse, que é um direito que está legitimado há 30 anos na Constituição, né? Então, o que o governo vem fazer é uma série de medidas para dizer que não existe essa legitimação da população indígena e que a população indígena não merece respeito e políticas específicas para elas. Mas, né? Quando ele diz assim... acho que a gente não deve mais pensar nessa questão da demarcação, porque os índios, na verdade, querem ser como nós, brancos, eles querem tudo que nós, brancos, queremos, e então vamos parar com essa história de deixá-los lá dentro de uma terra demarcada, porque eles não estão lá como se fosse um jardim zoológico. Quando ele diz isso, ele, de certa forma, também legitima que haja invasão e que haja um desrespeito profundo por essas populações, não é assim? Sim, com certeza. É porque as pessoas não... Esse governo não tem entendimento de direito humano, não tem entendimento de cultura nenhuma, assim, né? Mas a terra
a terra para a população indígena, ela vai embarcar muito mais coisas, vai ser muito mais do que a propriedade da terra. Vai ser saúde, vai ser ancestralidade, vai ser religião, vai ser o sagrado, vai ser educação. Então, tudo isso engloba ter terra, ter um espaço físico de terra. Cada coisa que está naquela terra tem uma simbologia, tem um significado, e ter terra para a população indígena é ter vida. Além da questão da preservação, né? Claro. Sim, da preservação. Os povos indígenas estão preservando as florestas brasileiras desde que estão aqui. Se não fossem eles, a gente sabe como é o capitalismo e o que ele faria dessa terra, né? Então, não se tem uma dimensão do que é ter terra para a população indígena. Para cada indivíduo, para cada povo, né? A terra vai ser isso, a terra é vida, é uma forma de se viver. Né? E é um embate muito desigual quando a gente fala de forças políticas, de uma bancada ruralista e os índios sem representatividade no Congresso, com pouca representatividade. É muito difícil essa discussão. Sim, os indígenas têm pouquíssima representatividade, quase nenhuma, né? A gente teve uma candidata vice-presidente indígena, né? Foi a primeira vez que a gente teve uma candidata a um cargo majoritário desse indígena, o que já mostra que se busca essa representatividade, mas a gente ainda tem pouquíssima representatividade, né? Então, o que a gente tem que ter é unir as forças progressistas em prol dessa luta, porque é uma luta muito importante e uma luta importante para a população indígena, mas também para o Brasil como um todo, né? Como diz a Maru, a população indígena protege as nossas florestas, né? E protege parte da nossa ancestralidade, da nossa cultura e história, né? Desse país. Claro. Então, precisa ser protegido. E a gente não pode disponibilizar o país inteiro para a produção agropecuária, né? Inclusive, com o que a gente tem visto, com essa liberação toda dos agrotóxicos, se a gente liberar o país inteiro para isso, a gente vai ter um país inteiro contaminado e contaminando a população, né? O que será da saúde da população brasileira se o agronegócio se expandir como esse governo e a bancada pretende, né? Sim. É muito interessante quando a gente fala sobre a causa indígena, ela é transversal, ela passa por várias outras áreas e por isso verdade. é tão importante. Exatamente. É isso, falando na alimentação, é falar sobre saúde, ela é muito transversal, né? Inclusive, falando sobre saúde, uma dúvida, as transformações que aconteceram no Mais Médicos com a saída dos médicos cubanos afetam também o atendimento que é feito em terras indígenas? Afeta muito o atendimento, né? Porque os Mais Médicos, a grande questão deles e importância é porque eles atendem os lugares mais longínquos do país em que os próprios médicos brasileiros não querem se fixar, né? Dentre eles, também as aldeias indígenas. Então, também entre os Mais Médicos, tinham médicos especializados que aprenderam o linguajar indígena, as línguas, né? Para, inclusive, conseguir falar mais claramente e entender as questões daquela população, né? Então, isso também é um outro ataque que a gente teve à população indígena, né? Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.